Lucas, capítulo 24, é do 13 ao 23, e o tema é A Caminho de Emaús. Aquele mesmo dia, os dois seguidores de Jesus caminhavam para um povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam o próprio, Jesus se aproximou e começou a andar com eles. E os olhos deles, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Bom, eu estava lendo essa palavra e em muitas situações eu vi que tinha uma parte engraçada. Porque no comecinho fala que são dois seguidores de Jesus. Essas pessoas reconheciam, como até no finalzinho ela fala, reconheciam quem tu és. Imagina, quando eu estou andando assim, já aconteceu algumas vezes isso. Meu pai, a gente está andando assim, aí às vezes eu preciso fazer uma outra coisa, meu pai assovia, fala qualquer palavra, ele pode estar distante, mas eu reconheço que é a voz do meu pai. Ele chama tal e eu já reconheço a voz. E eu fiquei imaginando, poxa, os dois estavam discutindo a situação que tinha acabado de acontecer, que Jesus tinha sido morto e ainda eles estavam discutindo porque Jesus não estava mais no túmulo, ele já tinha sido retirado, já estavam ressuscitados. Porém, eles não tiveram esse conhecimento porque fala que os olhos deles estavam impedidos. E um pouquinho mais para frente, 17, Jesus lhe perguntou, sobre o que tanto debatem enquanto caminham? Jesus lhe perguntou, sobre o que vocês debatem enquanto caminham? Aí eles, a outra parte engraçada que eu achei, eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Bom, no começo eu falei que essas duas pessoas eram o quê? Seguidores de Jesus. Um detalhe que, bom, Jesus então antes foi falando de tudo o que ele ia fazer e tudo o que ia acontecer ainda nesta terra. E, sinceramente, essas pessoas ficaram tristes, ainda não reconheceram primeiro, e ainda quando perguntaram, ficaram tristes, lógico, porque, poxa, você não está sabendo de nada, cara, como que está acontecendo isso? E aí, continuando, no 19, que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras, de ações poderosas aos olhos de Deus, de todo o povo, mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para como se fosse condenado à morte e crucificaram. Tinha como esperança nele como se fosse que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o túmulo de hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que os anjos que lhes disseram, Jesus está vivo. Nossa, sério, eu ali na situação eu nem saberia o que eu ia falar. Falei, poxa, Jesus ressuscitou. E ele já tinha avisado que ele ia ressuscitar no 3º dia. Mas hoje você pode falar, pô, é fácil, naquela época eu reconheceria Jesus. Será? Será que nós temos ouvido a voz de Jesus, reconhecido? Porque ele fala conosco, ele fala com nós, ele falou desde Abraão, mas Deus não se calou, ele não morreu, ele não está morto, ele está vivo e para sempre ele vai reinar. E ele sempre está falando conosco, sempre, sempre. Versículo 28. E aproximando de Emaús, o destino de Jesus fez com que seguia a viagem, mas insistiam, fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles, agora 29 e 30. Quando estavam na mesa, tomou o pão e abençoou, depois partiu-lhes deu. Então, no 31, os olhos deles foram abertos e reconheceram neste mesmo momento e ele desapareceu. Jesus ficou uma tarde inteira, quase noite, para explicar quem ele era naquele momento. Foi um curto tempo, mas quantas pessoas passam dias e dias para reconhecer quem é Jesus? Ah, Felipe, mas você nasceu na igreja, é fácil você falar quem é Jesus. Não é. Para falar com Jesus você tem que ter intimidade com ele. Para falar dele você tem que ter conhecimento e ter uma intimidade, principalmente aquele amor que você não consegue às vezes muito explicar. Como Deus falou em João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira. Ele não colocou algo que fosse mensurável para explicar o amor de Deus. E naquele momento os dois seguidores de Jesus não reconheceram, mas ardia o coração deles quando Jesus falava. Será que quando nós ouvimos a voz, não arde o nosso coração? Porque eu estava ouvindo essa música e o Espírito Santo foi falando comigo. E no momento ardia meu coração que eu não aguentava. E eu chorava na presença de Deus ali. Que você possa mesmo
reconhecer quem é Jesus. Abrir seu coração, que as escamas possam cair, que você possa clamar: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. E que eu sei porque isso aconteceu comigo, porque quando eu estava no mais fundo do poço, quando eu não sabia se Jesus ia me salvar, ele fez só isso aqui, ó: filho, vem. O braço dele é muito mais forte e ele levanta você. Fica despreocupado, mas não sei se ele vai ter força, não. Ele vai te levantar, ele vai te ajudar, ele vai abrir os seus olhos e ainda você vai caminhar com ele, que você possa reconhecer quem é Jesus para você. Para muitos ele é um amigo, é uma fonte de bênçãos, mas ele é o nosso Salvador, aquele que foi o mediador para o Pai. Que você possa mesmo abrir o seu coração, entender quem Jesus é para você. Amém?